de gravar. Pronto. Esqueci até de gravar a abertura, mas já vamos fazer a apresentação. Então, gostaria de agradecer a presença de todos nesse evento, agradecer a Tânia e o Samir por terem aceito esse convite e poderem compartilhar aqui de um tema tão importante para a gente, que é a questão do dinheiro, de como nos relacionamos. Aí eu vou pedir, então, para a Tânia e para o Samir se apresentarem. Eu acho que ninguém melhor que vocês para se apresentarem. E, assim, foi muito gostoso, assim, participando só falando um pouquinho, participamos de um evento com a Tânia e o Samir, que, assim, abriu muito, assim, a nossa visão, né, a nossa relação. Então, daí veio esse convite. Então, muito obrigado, Tânia e Samir, por terem aceito e estarem aqui com a gente. Tá? Então, com vocês. Ai, querido, muito obrigada. Nós que agradecemos aqui esse convite. Então, meu nome é Tânia Matos, eu sou parceira do Samir Trade nesse trabalho de biografia e dinheiro, e agora, recentemente, parceira do Lamartine também, que se juntou a nós em um programa específico para jovens, que é o Desvendar da Vida Financeira para o terceiro setênio. O Lamartine é meu colega na formação em Economia Viva, nós somos pupilos do Samir, né, que fez a primeira turma e é responsável pelo coaching financeiro. E eu sou aconselhadora biográfica, consteladora sistêmica e trabalho com coaching financeiro também. Eu acho que isso é suficiente. Depois a gente conversa um pouquinho mais, se vocês quiserem. Samir, você gostaria de se apresentar? Ok, vou nessa linha também. Eu sou aqui... Meu nome é Samir Trade, é meu nome inteiro. Eu sou colega da Tânia, né? Somos parceiros desse trabalho do Biografia e Dinheiro desde 2016, agora mais recentemente também do Lamartine, né? Nesse programa que a Tânia vai apresentar hoje. Eu sou engenheiro de formação e depois fui mudando de áreas e indo para cá, indo para lá. Eu me encontrei no mundo do coaching, em particular do coaching financeiro, e os nossos caminhos se cruzaram aí a partir das circunstâncias, né? E o que eu posso dizer é que bom, eu tenho 61 anos, né? Então na curva biográfica eu estou ali chegando quase para eu me libertar das leis. A liberdade. Tá certo? Que é um caminho para todos nós aqui. E aí é isso, depois a gente pode aprofundar e falar mais a respeito. Ok? Muito obrigado. Que bom. Então, para quem chegou agora, nós preparamos uma fala com os temas mais gerais, para que a gente pudesse aprofundar de acordo com o interesse do grupo. Então, vocês fiquem à vontade para colocar as perguntas de vocês no chat, aí o Samir e o Lamartine me apoiam aí, agrupando as perguntas, tá certo? Aí a gente pode conhecer um pouquinho mais as demandas do grupo e a gente consegue contemplar aí todas as perguntas. Eu vou poder compartilhar, Edson, a tela? É permitido? Então, eu vou compartilhar aqui. Já está liberado, Tânia. Obrigada. Eu vou compartilhar aqui um material para a gente iniciar. Então, fiquem à vontade aí para se manifestarem no chat. Eu agradeço. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui direitinho. Vocês me avisam se tiver ok. Vocês já conseguem ver? Sim, já consegui. Que bom. Deixa eu colocar no modo apresentação. Agora sumiu, né? Ele vai voltar? Vai! Muito bom. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa... Oi? A gente ainda está vendo aqueles slides assim do lado, não está a tela inteira. Ué, que estranho, para mim apareceu a tela inteira. Deixa eu ver. Para mais alguém está aparecendo do lado ou só para mim? Não, ainda não... Para mim também. Não está no modo slide, não, Tânia. Tenta ver se... Tirar e colocar de novo, ver se... Isso, ele tá no... Tá.
Eu coloquei agora no modo slide. Vamos ver se ele vai agora. Ele ainda está Ela no modo... para Eu mim. acho que o ideal era você fechar o compartilhamento e abrir de novo. Para a gente não estar atualizando. Perfeito. Você está com Talvez. uma ou duas telas, Sandra? Tânia, uma Tá ou com duas? Isso, você está com 2 monitores ou só um? Só um? Imagina, olá, Martina, eu não dou conta de um, tu quer que eu trabalhe com 2 monitores com vocês aqui, olá, Martina? Então, Tânia, quando você compartilhou a tela, você escolheu alguma em particular ou só mandou clicar para compartilhar? Eu escolhi a do material. Pois é isso que não deve fazer. Você pede para compartilhar e, sem escolher nenhuma tela, você inicia o compartilhamento. Daí, tudo que aparecer para você, a gente vê também. Perfeito. Então, vamos lá. Apareceu alguma coisa aí? Apareceu a tela do Zoom, mas você tem que mudar agora a sua tela. Vai para o PowerPoint e aí pode compartilhar, pode pôr no modo. Isso, apareceu. Agora, Perfeito. muito bom. É a quantidade de cabelo branco, né, que faz essas coisas agora. Muito bem. Então, a gente vai falar um pouquinho de como flui essa nossa relação com o dinheiro e com o patrimônio ao longo da nossa biografia. Então, essa é a ideia. Então, como eu falei para vocês, a gente vai falar alguns pontos mais superficiais, mas a gente pode aprofundar caso vocês queiram através das perguntas, sem o menor problema. Então, para nós iniciarmos, né, eu gostaria de manter como pano de fundo para essa nossa conversa aqui a imagem de que nós, de fato, chegamos a esse plano material vindos do plano espiritual, né? Essa é a imagem da antroposofia que a gente acolhe. E nós temos um percurso que a gente percorre, e essa é uma curva representativa do desenvolvimento espiritual. Então, a gente inicia a nossa trajetória, né, essa nossa biografia diurna, com essa ligação ainda muito presente com o plano espiritual. E aí, ao final, mais perto dos 63 anos, a gente volta a se reconectar. A gente vai falar mais profundamente sobre isso. E essa curva é do desenvolvimento fisiológico ou físico. E é a curva que representa, então, essa nossa relação com o plano material, de forma bem presente. Então, um desafio importante que todos nós temos é que nós consigamos aprender a lidar com questões materiais ao longo da nossa trajetória. Eu comecei aqui conversando, enquanto as pessoas estavam chegando, que eu falei assim, nossa, muitas pessoas corajosas, né? Terça-feira, esse friozinho, né? Bom para ficar embaixo do cobertor, tomar um chazinho, um chocolate quente, estamos aqui para falar sobre o dinheiro, né? Então, nesse sentido, assim, tem uma coragem. Porque o dinheiro, ele faz parte do trio de tabus que nós temos, né? Então, um deles é o dinheiro, o outro é o sexo e o outro é a morte. E, coincidentemente, nós colocamos esse tom ou esse véu de tabu e todos os 3 temas são importantíssimos para que a gente aprenda a viver aqui nesse plano terreno. Mas eles, para muitas pessoas, é um peso, né? Aprender a lidar com isso. Então, mas é um desafio importante. Então, sempre que a gente tiver um tom mais exigente ou de recusa de olhar para essa questão financeira, vale essa pergunta: será que justamente esse não é um desafio quando a gente chega aqui nesse plano material? Né? Então, é apenas uma reflexão, né?
E para completar essas curvas, vem o desenvolvimento anímico, que vocês conhecem muito bem, né? E que por volta aí dos 42 anos, a gente também vai explicar um pouquinho melhor, a gente tem um momento de escolha. E esse desenvolvimento da nossa alma, ela passa por uma possibilidade de ter 3 caminhos distintos. E essa relação com o material, ela aparece bem de forma clara nesse momento, tá certo? Então, seguindo aqui, quando a gente fala no primeiro setênio, a gente tem uma imagem clássica de que o mundo é bom, né? Então, toda a bondade possível no mundo, ela deveria ser apresentada ou é absorvida pelas nossas crianças, né? Que chegam tão precocemente do mundo espiritual aqui, para esse mundo material. E é o momento de principal desenvolvimento do sentimento de confiança. E esse sentimento é muito importante na qualidade da gestão financeira da gente lá com o avançar da idade. Então, olhar biograficamente para todas as nossas fases, todos os nossos setênios, pode nos alimentar com muitas informações sobre a situação presente que nós nos encontramos quando a gente fala nessa questão do dinheiro e do patrimônio. E essa confiança, ela é uma confiança livre, é uma confiança plena, é uma confiança sem limites, né? Em todo o ambiente que cerca a criança. Tanto ambiente material, como a casa e tudo, como o ambiente mais anímico das relações afetivas que ela tem. A forma de aprendizado da criança nesse setênio, todos sabem que é o imitar, né? Então, ela inicia esse caminho de desenvolvimento e de formação da sua própria personalidade e de preparação para essa chegada total do eu por volta dos 21 anos, através da imitação. Então, perguntas referentes ao nosso genograma. Então, como eu sentia a relação com o dinheiro na minha família? Como as pessoas mais velhas que me circundavam lidavam com este elemento? Essas são perguntas que podem também esclarecer muitas coisas. A essência do primeiro setênio para a criança, para o desenvolvimento dela, é o brincar. E uma vez nós tivemos uma participante, né, Samir, que ela disse assim, nossa, eu descobri que eu já brincava com dinheiro no primeiro setênio, e ela falou que ela pegava folhinhas no quintal e era o dinheiro dela. E aí ela brincava de comprar, de vender, e era natural, ela com os primos, com os irmãos, né? Então, perceber se tem algum tom nessa... E não era nada óbvio, obrigada, era a iniciativa dela, né? Mas certamente ela estava imitando alguém ou alguma situação, né? Então, essas perguntas também podem nos acrescentar a ver assim, olha, quando que foi? Será que eu lembro quando que eu tive o primeiro insight, né? A primeira consciência sobre esse fenômeno, né? O espaço anímico de desenvolvimento, a gente sabe que é a família, por isso este olhar. E aqui o foco principal é o desenvolvimento do corpo físico da criança. Neste primeiro setênio, nós temos também o aparecimento de muitas crenças. Então, olhar para as nossas crenças em relação ao dinheiro e ao patrimônio
é também elucidativo da nossa situação, das questões que nós trazemos para o nosso momento presente. Esse é um mergulho bem profundo que a gente faz no Biografia e Dinheiro, porque essas crenças, elas atuam de forma inconsciente, né? E a forma mais sábia de lidar com este mundo material é que ela venha de forma consciente, né? E aí a gente avança um pouquinho e chega no segundo setênio, cujo mote principal é "O mundo é belo". Então, essa beleza do mundo, esse contato que as crianças têm com a arte e com a natureza, ela nos ensina e nos apoia no desenvolvimento do sentimento de reverência, que também é um sentimento que fala muito especificamente na questão do patrimônio, né? Hoje, um dos grandes problemas que nós temos, problemas ambientais, né? Vários problemas ambientais, eles perpassam justamente essa distância que a gente tem, né? Porque a natureza fica fora de mim, né? Fica muito distante. Então, eu não preciso me relacionar com ela. Eu não percebo, eu não a reconheço como um patrimônio, né? Que me foi dado. Então, por isso, o descuido que muitas vezes nós temos e que chega a tantas destruições, né? Que nós estamos vendo. Então, essa imagem da reverência, ela passa também, principalmente, pelo respeito, né? Nós sempre gostamos de lembrar, nos nossos trabalhos, que, assim, tudo que a gente adquire, que a gente compra, que a gente tira da loja, ou que a gente tira da prateleira, isso passa a ser um patrimônio nosso. Seja uma roupa, um alimento, um objeto, qualquer grande, pequeno, caro, barato, ele passa a ser algo pelo qual eu devo me responsabilizar, né? Então, ele passa a ser meu, né? Então, como é que eu cuido desse objeto que eu acabo de adquirir, né? Então, essa é uma informação também importante, né? Como eu cuido daquilo que eu tenho, né? Seja porque eu adquiri ou porque eu herdei, né? Como é o caso da natureza, né? E ele também é um setênio onde essa reverência e essa admiração, elas podem ser cultivadas através de uma pessoa que costuma ter uma autoridade, né, que a gente chama de autoridade amada. E como o espaço de desenvolvimento desse segundo setênio central é a escola, muitas vezes a figura do professor, ele é justamente essa figura, né, de autoridade amada. E aí a gente também gosta de convidá-los à reflexão, de se, assim, teve alguém que nos ensinou em algum momento a lidar com esse dinheiro ou com o patrimônio? Tem alguém na minha história que eu reconheço que fazia isso bem? Essa é uma pergunta também que pode nos apoiar bastante. E aí a gente cultiva e observa muito bem o desenvolvimento desse nascer emotivo, né? Desse foco principal das emoções aqui, né? Nesse segundo setênio. E aí a gente passa para o terceiro setênio, cresce um pouquinho mais, né? Nesse segundo setênio, o mote principal é "o mundo é verdadeiro". Então, este jovem, ele quer entender como o mundo funciona. E isso vocês, como tudo acontece, né? Isso vocês sabem muito melhor do que eu, certamente. E o dinheiro faz parte da forma como o mundo caminha. E aqui é uma forma
que eu gosto de trazer, assim, é bem sem juízo de valor. Eu não estou dizendo se ele é bom, se ele não é bom, se a gente precisa ser rico, se não precisa ser rico, se precisa ser milionário, se não precisa ser milionário, nada disso. A gente só precisa incluir esta realidade, porque em algum momento nós vamos ter que aprender a lidar com isso, para o bem ou para o mal, mas isso é uma outra questão que a gente não vai discutir aqui. Mas, inclusive, saber assim, olha, o que é o mínimo necessário para eu viver bem? Né? Aqui a gente não tem esse olhar do ostentar, mas tem um olhar assim, eu reconheço as minhas necessidades. Então, justamente com essa curiosidade dos jovens sobre o funcionamento do mundo, é que é o momento ideal de nós começarmos a exercitar de maneira mais prática o lidar com o dinheiro, né, pelas crianças, né, pelos jovens, na verdade. E é interessante que quando a gente fala nos tabus, né, um dos movimentos de que muitos pais têm é proteger a criança não falando ou não apresentando. Quando a gente tem algum evento, por exemplo, de morte, que a criança passa e tudo, a gente aproveita e fala, mas se a gente puder não falar, a gente prefere. E o olhar é sempre o olhar de proteger os jovens. Ah, é muito cedo para falar sobre isso. Ai, dinheiro é muito árido. Ai, pode causar trauma, né? Eu ouço muitos os pais falando, ai, vai causar trauma na criança. Né? E, na verdade, assim, quem deve lidar, né, com responsabilidade pelas questões financeiras da família? Todos que se utilizam de dinheiro. Isso é muito interessante. Se existe uma escola que é paga, né, se os meus desejos ou as minhas necessidades incluem o investimento financeiro dos meus pais, é bem importante que eu saiba e que eu conheça, porque isso depois vai acontecer. Né? Uma das perguntas que a gente faz no pré-trabalho é se você foi em algum momento oprimido ou se sentiu oprimido pelo dinheiro, e mais para frente é se você também oprimiu alguém pelo dinheiro. Essa informação também pode nos apoiar em relação a essa clareza sobre esse universo, né? E uma imagem que a gente traz também, que o Rudolf Steiner traz, é que o dinheiro é o espírito concentrado, né? O Samir sempre traz isso de maneira muito enfática, né, no nosso trabalho. Então, assim, olhar para o dinheiro como, sim, uma possibilidade de apoiar, né, o desenvolvimento espiritual, né, o florescer da alma espiritual de alguém no mundo, né? Por isso que é tão importante que a gente olhe para isso. E os jovens nessa fase, alguns deles, já entram para o mercado de trabalho, né? Um outro fenômeno bem importante que costuma acontecer dentro desse terceiro setênio é a escolha da profissão. E também olhar de que forma eu escolhi essa profissão. Eu fui livre para escolher, eu consegui seguir um chamado que nesse momento apareceu para mim. O dinheiro e o patrimônio tingiu essa escolha, porque nós sabemos, pelo menos as pessoas da minha geração, eu tenho 54 anos de idade, tinham lá algumas profissões que eram as profissões mais bem remuneradas, né? E falas do tipo, olha, vai trabalhar com isso ou com aquilo, isso não dá dinheiro, né? Tem muitos participantes que falam assim, então meu pai falou assim, primeiro faz as clássicas, né, gente? Faz medicina, faz engenharia, faz direito, e aí depois você faz o que você quer, né? Que é uma outra profissão que, segundo o olhar dessas pessoas que conduzem os jovens, não dava dinheiro, né? A profissão não dava dinheiro, né? E nesse setênio também, os ídolos permeiam a nossa alma. Então, eu olhava para essa questão, era alguém que me seduzia, né?
o dinheiro, a riqueza, né, os bens desses meus ídolos ou não, né? Eu posso responder que no meu já vi, não era, né? Eu sei que vocês vão dar risada, mas um dos meus ídolos era o Fábio Júnior, né? Então era porque ele era bonitinho, então tinha foto dele, mas eu nem sabia se ele tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Isso não se relacionava comigo, mas não vale fazer chacota, né? Dessa minha desse meu detalhe aqui, né? Depois a gente vai perguntar para o Samir quais eram os ídolos dele, né? Não, a gente não vai perguntar, não. Fica tranquila. Não, viu, fica Tânia? tranquila que não vai ter essa pergunta, né, Samir? Não, Tá bom. não. Nesse setênio, a gente tem também o primeiro nó lunar, né? Por volta dos 18 anos e meio. E essa também é uma pergunta importante. Porque quando a gente traz a imagem dos nós lunares como uma conexão mais próxima, um momento em que eu estou com canal direto, né, com plano espiritual, a gente também olhar se os eventos nos nós lunares, se eles são tingidos por essa questão financeira, isso também pode nos apoiar. E aqui, então, os amigos fazem esse suporte, né, para o nosso desenvolvimento. E também olhar como que eu me relacionava com esses amigos, né? Eu tinha amigos de todas as classes econômicas, por exemplo, eu conseguia conviver. Eu tenho um colega meu que, quando o filho dele estava nesse período, ele colocou o filho para fazer um esporte, eu não lembro qual que era, num clube da prefeitura, né? Um clube municipal perto da região, né? E aí eu conversando, falei assim, nossa, e a escola dele não tem, porque ele estudava numa escola muito boa, que tinha uma série de atividades e tudo, ele fazia uma série de outras atividades na escola. E aí a resposta que eu tive me tocou tanto, ela falou assim, Tânia, mas quando que eu vou proporcionar ao meu filho que ele se encontre com pessoas de uma classe econômica diferente? Eu preciso proporcionar para ele, eu não gostaria que ele vivesse apenas com esses colegas, era uma escola boa, que provavelmente as pessoas tinham uma classe econômica mais alta. Então, que luz, né? Eu pude ter tudo isso, né? Então, como é que eu me encontrei? Como é que eram esses meus amigos, né? Essas perguntas também podem nos apoiar bastante. E vocês sabem que aos 21 anos, né, a passagem para o quarto setênio é justamente com a crise da identidade. E muitas vezes essa crise da identidade vem tingida das questões da profissão e às vezes também por questões financeiras, né? Nesse setênio, então, é a identidade que está sendo formada, essa relação, essa troca com o mundo. E lembrando que o dinheiro é um elemento de troca, né? De fluxo. E nesse primeiro terço, né? Os 3 setênios iniciais, que são a primavera da vida, em geral, a maior parte deste período, nós recebemos muita doação. Os nossos pais, eles investem sobremaneira na gente, é praticamente tudo doação. A gente consegue gerar muito pouco de recursos, mas caso nós tenhamos a oportunidade de gerar esses recursos, é uma experiência muito enriquecedora para o jovem. Então, é muito triste quando eu vejo, até ou no coaching financeiro, mesmo alguns participantes, nos quais os adultos desencorajam os jovens a essas experiências que geram dinheiro, né? Por exemplo, trabalhar, né, no final do ano, né, de temporário, lavar o carro do tio, né? Tem essas coisas, né? Às vezes tem algumas pequenas atividades, vender alguma coisa, né? Enfim, tem algumas fazer, né? Fazer, como é que o Ventre fala? Fazer pulseirinha, né? Tem umas pulseirinhas que ele falava que o filho dele fazia para vender. Então, tem muitos pais que falam, imagina, vamos viajar, né? Você vai ficar preso aí nesse trabalho. Quanto eles vão te pagar? Eu dou mais, né? Para a gente ir. Então, essas pequenas iniciativas desencorajam os jovens a lidar, ou aprender a lidar na prática com esse mundo material. Bom, no quarto setênio, a gente tem
uma imagem de que inicia, então, o período do verão da vida, e é um momento em que o eu aterrizou, né, verdadeiramente, né? Eu sempre brinco e falo assim, a gente tem uma data que a gente comemora o aniversário, mas a gente não nasce naquele dia, né? A gente demora 21 anos para nascer, a gente vem nascendo, né? Porque a gente vem chegando na Terra, né? Eu tive uma vez uma experiência de saltar de paraquedas, eu não sei se alguém aqui teve, né? E eu me lembro bem que a imagem que me chamou a atenção, eu, óbvio, né, não fui sozinha, eu fui com o instrutor, né, fui amarrada nele, né, lá, grudada nele, né? E aí, quando a gente foi aterrissar, ele falou assim, ó, Tânia, levanta a perna, que eu começo e depois você me acompanha. E foi assim que eu fiz, e é muito interessante, porque é essa imagem, né? Então, a gente está chegando, então a gente se coloca em pé, né, no mundo para realizar os nossos propósitos, né, a conhecer o mundo, né? E a gente tem muita impulsividade e a gente tem uma força muito grande, tanto de vivência, né, de vivenciar o mundo, né, diferentes papéis, como perguntas essenciais. É um momento em que a gente pergunta como é que eu vou escolher e seguir esse caminho, né? A gente olha esse quarto setênio como um setênio da faxina, né? Então, é um período no qual nós nos confrontamos com tudo que nós recebemos e a gente tem a primeira oportunidade de iniciar as nossas escolhas. Então, se eu quero seguir por esse caminho ou não. E, nesse sentido, verificar se eram valores, os valores familiares que eu recebi, se eram valores que eu gostaria de carregar comigo, se a forma ou o patrimônio, essa relação com o consumo, com o dinheiro, se era algo que combinava comigo, né? E aqui lembrando que absolutamente não necessariamente a gente precisa mudar, a gente só precisa tentar olhar com o máximo de consciência possível para saber se a gente se encontra. E nesse impulso de viver os papéis, é muito importante que a gente já inicie uma imagem do que é necessário para a gente sobreviver de acordo com as nossas escolhas nesse mundo e iniciar um caminho de autonomia financeira. Isso deveria ser algo bem incentivado, digamos assim. Mesmo que a gente tenha, por exemplo, formações mais longas, né, e que a gente precise de um apoio financeiro familiar por mais tempo, mas ainda assim que pequenas iniciativas sejam incentivadas mesmo, né? Valorizadas, né? E aqui essa imagem do centauro é justamente a imagem que nos coloca com a força, né, animal. Então, a vitalidade, ela está máxima aqui, né? Se a gente olhar essa curva vermelha, e em polaridade é justamente o momento em que o plano espiritual está mais baixo na nossa biografia. Então, isso já é naturalmente um indicativo para que a gente tente pensar assim, olha, neste verão da vida, neste período de 21 a 42 anos, eu consegui efetivamente gerar o meu dinheiro? Né? Essas são perguntas que incentivam também o nosso caminhar. Essa fase emotiva, ela aparece com intensidade, e aqui também a gente tem o início da possibilidade dos encontros. Muitos jovens já se casam aqui. E o combinar destas duas educações, dessas duas tradições, desse grupo de duas pessoas de crenças, principalmente em relação ao dinheiro, também traz muitos desafios. Meu parceiro Samir diz, ele sempre diz, olha, este encontro já é um desafio, né? Quando eu resolvo compartilhar minha vida com alguém. Agora, desafio mesmo é quando nascem os filhos, né? É por isso que a gente trabalha com casais muitas vezes, porque é uma história que eu carrego
que nem sempre é entendido, né, ou é percebido, e a gente não olha para isso antes, né, a gente se entrega nessa questão das emoções, né? E é interessante que esse quarto setênio, ele começa e ele termina com uma crise, né? E essa crise dos talentos é mais uma oportunidade que a gente tem para rever tudo que a gente traz desse genograma, dessa família, né, essa relação que eu tenho com o mundo, se eu preciso trazer as mesmas tonalidades que eu recebi. Aqui a gente nem está falando, né, nem dos temperamentos, nem das atitudes anímicas, nem das forças zodiacais, né? Mas a gente poderia ainda colocar mais detalhes em relação a isso, né? E justamente o setênio do meio desse verão da vida, que é o verão que traz muita força e vitalidade, ele traz um tom de que, assim, eu posso tudo. Que pode ter, sempre, certamente tem um lado sombrio, mas é um momento em que eu tenho muitas possibilidades para assumir a minha vida financeira, né? A minha responsabilidade, né? Saber quanto custa, né, a gente manter as coisas que a gente adquire, né? É muito interessante, né? Porque antigamente, né, na minha época, o carro, ele era um sonho para os jovens, né? E a grande dificuldade era, bom, quero ter um carro, né? Só que poucos jovens foram avisados, ensinados ou lembrados de que a gente precisaria manter o carro, né? E para isso a gente tem manutenção, a gente tem o combustível, que agora nós estamos num problema com esse combustível. A gente tem o seguro, né? Que já na minha época, lá atrás, precisava fazer o seguro. Então, como é que a gente ensina e apresenta, desculpa, esse mundo real, né? Para esse jovem? Então, agora, esse impulso para a vida, ele é um momento ideal. Assim, e uma preocupação que nós temos muito grande, e vocês aqui, acho que tem muitas pessoas que trabalham com educação, independente de vocês trabalharem com educação infantil e de jovens, a gente sabe que nós estamos sofrendo um período da humanidade onde existe uma debilidade na vontade dos jovens, né? Eles se colocam muito pouco, ou demoram muito para se colocar na vida, né? E ficam muito apoiados nessa imagem dos pais, né? Muitos deles. E isso é uma preocupação, né? Porque essa experiência da vivência do eu presente, encarnado na Terra, no máximo da encarnação, ela é tingida por essa capacidade que a gente tem de lidar, sim, com o mundo material, né? Aqui não é só o dinheiro, né? Então, essa busca do lugar também pode nos oferecer informações importantes. O lugar que eu almejava, ou que eu tanto lutei para conseguir, ele tinha esse viés de ser um lugar de glamour, um lugar de luxo, um lugar de uma alta colocação financeira, ou isso não passava na minha alma, né? Naquele momento. Então, a imagem é o cavaleiro e é uma fase bem racional. Então, a gente sempre chama atenção que quanto antes nós conseguimos conhecer as leis desse mundo material, mais ajustado a gente consegue seguir os caminhos da nossa vida, né? Até mesmo com mais condições para um planejamento, né? E para encerrar, então, o verão da vida, a gente entra no setênio dos 35 aos 42 anos com um bichinho, assim, é um incômodozinho que vem dentro da gente, com uma pergunta assim, será que eu estou no caminho certo? Né? Será que eu estou vivendo de fato os meus valores? Quais são os meus limites, né? Então, talvez um outro momento, o segundo momento, né? O primeiro foi no setênio de 21 a 28 anos, agora um segundo momento em que a vida naturalmente nos convida
a que a gente seja absolutamente autêntico. E ser autêntico tem uma relação direta com a forma como eu me coloco financeiramente no mundo. Eu vivo um padrão que eu, de fato, reconheço como importante para mim, ou eu sigo uma onda? Um dia desse eu estava num atendimento com um cliente que mora em Dourados, e ele me disse que os jovens naquela região, eles alugam iPhone para as baladas. Tem pessoal que aluga iPhone. Por quê? Porque é importante eu mostrar que eu tenho esse equipamento, né, comigo, né, esse telefone celular, né? Então, o que me faz, né, seguir por esse caminho? Em processos de coaching, a gente vê muitas pessoas que falam assim, olha, eu não me reconheço nessa vida que eu mesmo construí, né? E isso é uma característica desse setênio, né? Essas perguntas essenciais, porque já é um momento em que eu já conquistei um espaço. E aí, essa crise da autenticidade, ela é uma crise que, por vezes, vem bem dolorida. E ela vem muito perto do segundo nó lunar, né, dos 37,5, né? Então, esse período, ele é um período que costuma trazer muitos questionamentos, e é justamente aqui que a gente tem o poder de escolher que caminho eu quero dar para esse desenvolvimento da minha alma, né? E aqui é essa bifurcação, né? Eu posso seguir o caminho do desenvolvimento espiritual, e aí eu vou sim relativizar e olhar com bastante consciência o caminho financeiro e da minha relação com o dinheiro e patrimônio. Eu posso escolher o caminho do apego, e eu posso tentar seguir a minha vida nos mesmos moldes que eu vinha trazendo até agora. Só que, nesse caso, a gente não pode esquecer, olha, que a nossa vitalidade, ela já está abrindo espaço para que eu me conecte com impulsos e com missões muito mais espirituais. Então, ela naturalmente ela está dando espaço, né, para que isso aconteça. E quando eu quero manter o mesmo, a minha rotina, o meu padrão a todo custo, isso pode onerar, né, a nossa saúde. E, em geral, é a saúde que sofre bastante, né? Ou então eu posso ficar apegada ao passado e aí acompanhar, então, essa curva de desenvolvimento físico. Então, é muito comum a gente ver pessoas que em idades mais avançadas falam, então, mas quando eu era o diretor comercial da empresa tal, quando eu era, né, quando eu tinha tal coisa, ou tal cargo, e talvez essa atualização é que não apareça, né? Então, assim, mas qual é a tua situação hoje? Né? E nesses processos é bem difícil trazer a pessoa para essa situação do hoje, né? Como que eu estou hoje? Porque a Tânia empresária, a Tânia diretora de marketing, ela já foi, né? Muitas vezes. Então, como é que eu vou atualizando essa minha vida, né? E aqui, esse momento do verão da vida é o momento onde eu tenho todas as possibilidades de gerar esse dinheiro, inclusive um dinheiro para os meus sonhos, né? Tanto um sonho de criar bem, ou pagar uma boa faculdade, ou dar uma boa educação para os meus filhos, como os meus sonhos de futuro também, né? Alimentar a alma com os sonhos, a base dela é a minha relação com esse mundo material. Então, esse desafio, ele não pode ser tingido com tons negativos, assim, é natural da alma. Muitas vezes, para que a gente siga o nosso propósito, a gente precisa ter o mínimo de segurança.
material para que a gente dê esses passos, até para que eu tenha confiança de abrir mão daquilo que eu já tive e me lançar num futuro muito mais próximo desses objetivos ou dessa missão mais espiritual. E aí a gente começa o outono da vida, né? E aqui, um aspecto que é muito interessante é que é um período de extrema iniciativa e uma forte capacidade de realizar. Mas quando nós olhamos a nossa realidade, e aí eu acho que é uma realidade mundial, eu acho que não é uma realidade nacional, acho que não tem uma relação direta apenas com o Brasil. É justamente quando esse universo laboral olha para a gente e diz assim, já está velho demais. Eu já, né? Então, todo mundo reclama da dificuldade que a gente tem para se recolocar, caso a gente saia do mercado de trabalho. E isso é incrível, né? Porque eu sempre digo assim, quando a gente começa a ficar bom, né, que a gente vive essa realidade da autenticidade, a gente é descartado por esse universo que nos impulsiona para esse lidar com o mundo material. Isso é extremamente curioso. Assim, agora é um momento de muita verdade e muito realismo. Pelo menos esse é o convite desse setênio, né? A partir daqui, a gente valorizar os movimentos mais espirituais e anímicos seria a forma mais saudável de nós caminharmos aqui pela vida. Nesse momento, fazer o que se quer é essencial, senão a gente não consegue avançar mais. Se a gente empurra com a barriga, mais tarde o consultório médico vai nos apoiar nesse caminho. Então, essa fase da alma imaginativa, ela traz esse impulso de qualidade, não de quantidade. Mas para que eu tenha essa possibilidade, eu preciso conhecer as leis desse mundo material, né? O próximo setênio, ele vai nos proporcionar um olhar, é natural, né? Porque com esse declínio da nossa vitalidade física, a gente precisa ter uma energia muito mais inteligente. Agora a gente precisa escolher quais são as batalhas que a gente vai participar, né? E como que a gente consegue iniciar esse caminho de interiorização e buscar essa imagem do que é melhor, mais precioso que eu posso compartilhar com as pessoas que me rodeiam. Não é mais o que é melhor de material, mas é de imaterial, né? Esse é o momento. Existe uma nova criatividade que surge e que nos aproxima, então, desse desenvolvimento espiritual. E agora, fazer o que se quer é absolutamente necessário. E a alma inspirativa, ela não consegue se expandir, desculpa, se eu não tenho essa calma interior e se eu ainda tenho que lutar por meu sustento. Desculpa. Desculpa. Aqui, a gente tem mais uma crise, que esse nome é bem sugestivo, né? Todo mundo brinca, desculpa, com esse nome da inversão sexual. E, na verdade, é só esse olhar de ânima e de ânimos se encontrando e um abrindo espaço para que o outro brilhe, né? Então, é uma integração de uma força mais masculina, se eu vivi com a força feminina,
ao longo de toda essa minha trajetória, ou da força feminina, caso eu tenha seguido mais com a força masculina junto de mim, né? E a partir deste período, deixa eu tirar a casinha daqui. A partir desse período, a gente se aproxima do momento em que a gente fica livre das leis biográficas. E o ideal seria que a gente tivesse condições materiais mesmo de nos abrirmos para esse mundo material, desculpa, para esse mundo espiritual. Então, se eu ainda estou buscando, trilhando um caminho para me manter vivo ou num patamar que exige demais de mim, isso vai desgastar minha alma e vai impedir com que eu siga no caminho do desenvolvimento. Porque a busca agora é de nós nos aproximarmos da espiritualidade. É o momento de nós encontrarmos uma nova missão. E essa nova missão, ela traz uma força interior muito grande. E essa alma intuitiva, ela precisa de calma. Todo mundo pede um pouco mais de alma, né? Tem aquela música que é tão bonita. A gente precisa acalmar esse impulso para fora, para a produção, para que algo mais sublime apareça. É um período em que a gente inicia ou aumenta esse processo de doação de dinheiro. A gente ainda pode gerar, mas ele não é mais uma necessidade tão grande. A gente consegue colher os frutos daquilo que já foi plantado. Se nós trabalharmos essa lida, né, da terra, é justamente nesse momento. E aí a gente busca esse caminho mais de serenidade. E a gente pode incluir cada vez mais o nós ao invés do eu. E isso tem uma relação direta com esse mundo material da gente. A nossa atuação, ela é voltada para o futuro no sentido de deixar o nosso legado, né? A gente sempre brinca, né, Samir? Que é o momento da gente plantar jabuticabeiras, né? E o Samir sempre fala, não só plantar jabuticabeiras, né? Porque ela demora muito para dar jabuticaba, então muito provavelmente não serei eu a colher, mas o Samir sempre complementa, né? Ele fala assim, ó, e o ideal seria que a gente plantasse bem pertinho lá do muro, né? Porque assim as pessoas que passassem na rua iam poder se beneficiar, né? Desse meu plantio, né? E a partir dos 63 anos, na verdade, a gente fica livre das leis biográficas. Em absoluto, a vida termina. Em absoluto, nada disso. Mas a gente consegue se dedicar ao outro, né? Sem tanta preocupação com a gente. Era isso que nós tínhamos preparado para vocês. E a gente tem aqui algumas referências que vão ficar aqui gravadas, vou deixar um pouquinho. E aí a gente pode conversar um pouquinho como foi para vocês ouvir essa história. Boa noite. Aqui é o Eduardo Monese. Queria primeiro agradecer também pela sua narrativa aí. Acho que por tudo que a gente ouviu, pelo menos que eu ouvi aqui, acho que daria para a gente continuar falando a madrugada inteira, né? Começar agora e ficar acordado até amanhã por tudo que a gente ouviu. Então, eu vou me dar liberdade
só pincelar alguns tópicos dos talvez 20 que eu anotei, senão não vai ter tempo para todo mundo, então vou tentar ser breve aqui. Acho que uma coisa que a gente percebe é que, dependendo do contexto familiar e do contexto social que a pessoa é introduzida, né, no mundo, os setênios não seguem essa apresentação que você fez, que seria o caminho mais natural, né, da evolução, do desenvolvimento, ou talvez do relacionamento com o dinheiro. E a gente percebe, né, que dependendo desse contexto e a forma, principalmente a questão social, né, que a pessoa está inserida ali, alguns setênios são adiantados, outros são atrasados e alguns talvez nunca aconteçam. Então, acho que tem aquilo que você comentou logo no começo, né, do escolher a profissão, ter a liberdade para escolher a profissão e muitas vezes, né, essa profissão não dá dinheiro, não vai por aí. Eu acho que tem muito do viés o brasileiro que passou necessidade e não quer que o filho passe também, né? Então escolhe uma profissão que dá dinheiro, não talvez aquela profissão que ele tenha a liberdade para escolher, independente do dinheiro. A gente acaba ouvindo, ou ouviu muito isso, eu ouvi também, mas por essa condição de desenvolvimento do país, né? Está muito ligado ao ambiente que a gente está inserido. A outra coisa, acho que talvez tenha até um pouco de pergunta aqui agora, ali na adolescência, a gente tem aquela fase de descobrimento, né, de começar a ser inserido no mercado de trabalho, começar a produzir, desenvolver ali, né, geração do dinheiro, fase do meio ali do gráfico. Mas a gente tem muita situação do filho que começa a trabalhar mais cedo para ajudar em casa, né? Porque, de fato, ele não tem a solidez original, né? A base familiar, para que ele possa, no momento mais adequado, se desenvolver para ele, né? Ou que ele possa construir a vida dele. Ele acaba tendo que olhar para trás, né? Ajudar as gerações anteriores ali que estão precisando de ajuda. Como é que fica? Tem alguma avaliação ou tem alguma percepção sobre o impacto que isso é causado, né? O que distorce no futuro dessa pessoa, assim, nos setênios? Eduardo, muito obrigada pela sua pergunta. Então de fato, esse é um olhar arquetípico, né? Mas ele também é um olhar que permite uma adaptação muito grande, né, à experiência e à vivência. Então, eu sempre uso uma frase que, ao nos encontrarmos, né, com a biografia, que, segundo São Francisco de Assis, é um evangelho, a gente percebe o seguinte, que se nós nos colocarmos a caminho, a vida arruma, embora não seja com essa ordem que a gente apresenta. Então, é muito interessante, uma vez que a gente busque as imagens mais sadias possíveis dessa relação, as adaptações elas acontecem. Então, um jovem, por exemplo, que tem a idade, já se coloca no mercado de trabalho com esse impulso, né, com essa necessidade, ou com esse peso de sustentar a família, às vezes é a única pessoa, né, que trabalha, e aí um número enorme de irmãos e tudo, isso pode modificar, né, esse caminho. Então, esse gráfico, como você diz, a gente puxa essa responsabilidade, mas ele consegue desenvolver uma consciência nesta relação se ele se colocar a caminho. E eu não gosto de colocar essa imagem de prejuízo, porque, de novo, na biografia humana, cada um tem um karma a ser vivido, né? Então, é o que a vida traz para a gente. Então, essa capacidade
que a gente coloca de lidar com essas adversidades, elas podem ser atenuadas ou elas podem ser desenvolvidas se a gente se coloca a caminho. Então, pode ser um peso e ser um trauma para mim, eu tenho que trabalhar desde os 12 anos de idade para sustentar a minha família, mas eu posso conseguir ressignificar essa história e seguir um caminho mais orgânico. Isso é possível, mas eu preciso estar em movimento, né? Eu preciso ter essas oportunidades, ou buscá-las, né? Não sei se te respondi. Samir, não sei se você quer completar. Eu quero, sim, Tânia, fazer um comentário, né? Isso que o Eduardo trouxe é um... Bom, ele descreveu, né? Você descreveu uma situação, pode ser corriqueira, né? Da dificuldade, da pressão do ambiente, da questão econômica, socioeconômica, né? Que poderia dizer. E eu quero lembrar que isso não é determinante, tá? Porque você pode ter pessoas, por exemplo, indivíduos ou individualidades que tiveram pressão muito menor que essa e que ficaram presos ou emperrados, vamos dizer, nesse seu desenvolvimento pela questão do dinheiro e tudo mais, como você pode ter o contrário também. Indivíduos que foram submetidos a situações bem drásticas ou até mais drásticas do que essa que você trouxe e que superaram isso, e isso pouco afetou a trajetória deles, porque há um ingrediente muito da própria individualidade, de como ela vive e de como ela lida com isso, né? Você descreveu bastante o ambiente externo, e eu trago um paralelo interno, que é o que eu chamo do âmbito das crenças. Às vezes a gente é guiado muito, ou freado, vamos dizer assim, muito por crenças que a gente constrói, que são sim afetadas pelo contexto externo, mas variam muito de indivíduo para indivíduo. Então, o exemplo mais que poderia dizer o seguinte: às vezes você tem irmãos gêmeos, né, ou muito próximos da mesma casa, que viveram as mesmas situações, foram sujeitos às mesmas pressões do ambiente, tudo, da situação da família, e que tiveram entendimentos completamente distintos um do outro, que quando você resgata na idade adulta, eles se referindo a esse período da infância, eles olham com olhares bem distintos, né? E o ambiente era o mesmo. Então, só queria lembrar que existe esse fator também, né? Tudo depende bastante de como o indivíduo se coloca. E aí eu entendo a resposta da Tânia, quando ela diz, quando a pessoa olha a vida a rumo, é porque se a predisposição dela faz toda a diferença para ela aguentar, vamos dizer, ou superar essa dificuldade externa. É isso que eu queria comentar a respeito, Tânia. Obrigada, Samir. Muito bom. Eu queria aproveitar para falar dessa observação do Samir com relação aos gêmeos, né? Por mais gêmeos que eles sejam, por mais que seja a mesma família, eles nunca vão viver a mesma vida, né? Eles sempre vão ter experiências diferentes com pessoas diferentes, eles nunca vão estar juntos sempre com as mesmas pessoas olhando para o mesmo lado da rua. Exatamente. Então, cada um vai construir a sua visão do mundo, né? Isso é bem curioso. Embora sejam gêmeos também, cada um tem a sua individualidade, né, Eduardo? Sim. Eu acho que eu estenderia mais uma pergunta ainda nesse contexto aí. Mesmo que, né, você tenha um indivíduo agindo com aquilo que ele tem dentro dele, né, o lado interior, conduzindo o caminho, mesmo como você deu o exemplo, né, a pessoa que pode estar numa situação menos favorável que consegue se desenvolver, uma pessoa numa situação mais favorável que não consegue se desenvolver, ou seja, não necessariamente o ambiente externo está definindo isso. Como que a gente, olhando essa pessoa, consegue contribuir para ela ter uma jornada, falar de desempenho é ruim, né? Não sei se é a palavra ideal, mas como é que a gente faz com que ela tenha uma jornada mais brilhante ao longo da vida, né? Se a gente perceber que
tem algum caminho ali que ele possa ser melhorado. Bem, essa percepção, ela tem que vir internamente, né? Mais do que externamente, porque se a pessoa não reconhece, eu vejo, né, que isso está acontecendo com ele, mas ele não reconhece, eu pouco consigo apoiá-lo, no máximo com boas perguntas, talvez, ou com bons desafios, né? Mas eu não sei se eu tenho essa abertura, né? Eu fico pensando, se eu percebo, eu preciso ter um acesso, né? Talvez convidá-lo, né, para novas experiências, mas aí depende, né? De repente, se eu, sei lá, se eu sou um líder dele, ou se eu sou uma parceira, né? Ou alguém próximo, eu posso apoiá-lo, né? Mas se não, ele tem que buscar, né, essa ajuda, ele que tem que perceber, né? E uma imagem que eu gostaria de trazer também para vocês é assim: a história que eu vivenciei com essa relação com dinheiro e com patrimônio, ela faz como se fosse uma janela diante de mim, né? Então, que eu sempre olho para essas questões através dessa janela. E, às vezes, essa janela pode não estar tão limpa, ou ela pode ser craquelada, né, por conta da minha história. E aí, o que se apresenta diante de mim é olhado, é visto sempre por este foco, né? É por isso que é tão importante a gente reconhecer a nossa trajetória, para que a gente possa contribuir com o meio externo, né? Então, muitas vezes eu vejo grandes iniciativas em grupos, né, profissionais, às vezes empresas aqui, né, que a gente tá falando, né, para o público de escola e tudo, e às vezes as iniciativas são muito boas, assim, né, mais próximas da fraternidade, da remembração do organismo social e tudo, mas como eu não reconheço, eu não tenho consciência dessa minha trajetória, muitas vezes eu não consigo apoiar, né, o caminho do grupo e tudo, porque eu não me reconheço, né? Então, aí eu muitas vezes não contribuo, né, para esse caminhar desse grupo, né? Pensando numa sociedade, num grupo, numa organização e tudo, né? Não sei se eu fui clara, né? Vocês me digam aí se eu consegui me expressar. Tânia, eu queria... Isso mesmo, Edson. Obrigada. Fala, Lamartine. Eu queria amplificar um pouco as perguntas do Eduardo, já nas duas perguntas que ele já fez. E vou me colocar, inclusive, já que estamos num ambiente de escola, né? Com crianças, muitos vão ser pais, avós, talvez alguns já. Vou me colocar, então, no lugar de um pai, né? Que, eventualmente, vocês tenham aí 2, 3, 4, 5 filhos, né? E aí, já que para os adultos, isso tudo que você falou, né? A pessoa precisa estar praticamente grávida de uma ideia para que ela possa parir, né? Platão dizia isso, alguém evocou em Platão e dizia isso. Minha mãe era parteira, Platão dizia, minha mãe era parteira, mas uma coisa que ela não podia fazer é uma mulher que não tivesse grávida parir. Mas e no caso das crianças e dos jovens? Muitos aqui que são pais ou responsáveis, educadores, estão sob sua responsabilidade. O que é que está nas nossas mãos, como educadores, sabendo dessa trajetória, dessa jornada arquetípica, o que é que está na nossa mão para ajudar, para instrumentalizar, para guiar esses jovens? Muito bom, Lamartine. Excelente. Então, assim, a primeira ideia, né? É muito importante a gente lembrar que eu, pelo meu agir, pelo meu atuar no mundo, eu ensino muito.
Então, eu transmito esse tom dessa relação que eu tenho com esse mundo material no meu dia a dia. Então, a primeira questão que eu posso fazer é eu olhar para isso. Porque, assim, se eu tenho medo da falta, ou se eu me conecto com a lei da escassez, naturalmente isso vai estar permeando as minhas ações, as minhas escolhas, a minha fala. Então, eu nunca posso esquecer isso. E isso sendo eu mãe ou sendo eu professora, né? Por isso que eu falo, eu reconhecer e limpar essa minha janela é muito importante. Essa é a primeira questão. E a segunda questão seria oportunizar vivências, Lamartine. Então, não é retirando, não vou deixar meu filho lidar com dinheiro, porque ele não tem cabeça. Então, mas talvez seja justamente na cantina, esse pouco, essa mesadinha, que possa fazer com que ele exercita e que aprenda, né? Ou não, né? Se existe um atrito muito grande, Lamartine, eu e meu companheiro, a gente pensa muito distante essa questão. Desde que a gente casou, mesmo antes da gente... Quando a gente começou a namorar, já era um tema, entendeu? Eu pensava abacaxi, ele pensava banana em relação a isso. E... Então, essa dualidade, ela vai ser expressa, né? Ela vai ser sentida pelos meus filhos. É natural. Então, também eu ter essa coragem de olhar para saber, assim, olha, a gente pode se afinar, né, e decidirmos juntos, né, que caminho que a gente vai usar para conduzir, porque senão fica... É muito comum nós recebermos como clientes, né, Samir, duas linhas que as pessoas trazem muito distintas. É muito comum, porque a família do meu pai, caracacá, a família da minha mãe, teretetê, taratatá. Então, isso dificulta esse meu caminhar, né, individual, né? Demora mais tempo por conta dessas referências tão dicotômicas, ou incentiva para que eu conheça esses dois momentos. Então, pode ser que... Mas eu preciso de um tempo, né, para integrar. Né? Então, a gente só consegue integrar adequadamente alguma coisa quando ela é devidamente separada, né? Então, eu preciso ter esse espaço. Então, se eu já sei que nós temos nesse ambiente familiar essas duas linhas, então o ideal seria que a gente conversasse ainda mais sobre esse tema com os nossos filhos, né? Mas eu preciso reconhecer, enquanto eu não reconhecer, eu não consigo dar esse passo, né? Então, por isso que é um caminho da humanidade, né? A gente precisa trilhar esse caminho, e é um caminho da fraternidade mesmo, assim, é um caminho todos juntos, né? A gente tem que não sermos iguais, mas olharmos, né, para o mesmo objetivo, né? Não sei se o Samir quer falar alguma coisa, não sei se eu fui clara, Lamartine, aí vocês me falam aí se eu estou sendo clara. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, Tânia, diante disso, que foi uma pergunta ampla, né, já ainda mais que emendou as duas que o Eduardo fez. E aí, esse caminho, né, quando é um adulto, a gente não pode fazer nada, mesmo vendo o caminho dele, né, a gente fala, se ele não quiser me ouvir, não é nada, né? Eu dependo sempre que a pessoa procure ajuda. Mas à medida que a gente vai chegando perto, e antes dos 21, quer dizer, quando ainda a pessoa não está, vamos dizer, totalmente presente, a gente pode influenciar, que é isso que você falou. E eu acho que você podia até esclarecer para nós aqui qual é a primeira idade que é legal falar sobre isso. E, claro, pressupõe que você trouxe um elemento importante, né? Que o casal, cada cônjuge veio com uma experiência, com uma história, com modelos que foram vivenciados, e às vezes é na hora que nasce o filho, que vai educar, é que vem o choque. Porque cada um faz diferente, e aí já às vezes tem atritos que surgem por causa da forma de educar. Quando for o dinheiro, então, pior ainda, porque isso está mais para frente, quer dizer, já tem atritos até aí. Então, o ideal é que já se venha falando antes, mas em que momento a criança, a gente já faz sentido levantar esse assunto, trazer esse tema para os filhos? Olha, Samir, a primeira questão é assim, se a gente tem um conversar tranquilo e natural,
sobre esse tema financeiro, se a gente decide junto os investimentos que a gente vai fazer, se a gente planeja direito às férias, ou se a gente comunica, por exemplo, que alguém perdeu o emprego e que, portanto, a gente vai fazer algumas mudanças e tudo de maneira tranquila e calma, a primeira saída seria assim, em qualquer idade, não excluir a criança dessa conversa, desde que seja uma conversa, obviamente, equilibrada, né? Não é para você se desesperar. Mas se tiver isso, independente da idade. Mas a gente não pode esquecer, olha, tem um movimento importante que é por volta dos 9 anos, né? Esse primeiro movimento da vivência do eu, né? Quando o jovem se reconhece como um ser distinto dos pais, e ele inicia, né, esse caminhar e essa descoberta, é uma oportunidade possível. É claro que os pais são as melhores pessoas para verem se as crianças já estão maduras, né? Sempre quando a gente olha essa linha biográfica, a gente sabe que tem um respiro, né? Não é cronologicamente. Então, esse é o movimento, tanto que no Finanças de Pais com Filhos, né, a gente tem um grupo que é de 9 a 11 anos das crianças e um outro que é de 11 a 14 anos, né, que é justamente destinado para o segundo setênio, né? E isso para a gente começar alguma coisa, né? Então, e dinâmicas muito simples, né? Explicar, né? Aquela história, na minha época era assim, meu pai, Tânia, não tenho dinheiro, não tem dinheiro, passa cheque, né? Hoje é assim, não tem dinheiro, usa cartão. Então, vamos sentar para conversar o que é cartão? Vamos sentar para conversar o que é dinheiro? Né? O que significa não ter dinheiro, né? Aí já tem a oportunidade se ele abre, né? E o segundo setênio, aliás, desculpa, o terceiro setênio é fundamental que se fale sobre isso, né, de maneira clara. Eu lembro muito bem que uma das nossas participantes, uma vez ela falou assim, nossa, ninguém nunca me... Ela tem 60 anos de idade, desculpa, 58. Ela falou assim, ninguém nunca me falou em dinheiro. Nunca, nem meu pai, nunca, isso nunca existiu. Aí ela pôs a mão na cabeça assim e falou assim, ai, meu Deus do céu, minha filha já trabalha há 2 anos e eu também não falei nada. Ela já tem o salário dela. Eu estou na roça, né? Então, assim, esse início com 9 anos, sem dúvida nenhuma, e a partir do terceiro setênio quando, inclusive, aproveitando, né, esse impulso que os jovens têm, eles querem saber como é que o mundo funciona. Então, isso é bem importante, né? E assim, se ele não... mas o meu filho é muito tranquilo, desligado, não pergunta. Então traz para situações nas quais ele possa fazer pergunta. Então, fique perto, traga ele no momento de pagar as contas ou de fazer qualquer movimentação, né? Oportunize as situações de que as perguntas venham, isso é bem importante. Então, vamos sentar e vamos pensar nas nossas férias e deixa livre. E aí vai aparecer um avião, aí é uma ótima oportunidade de falar assim, então, acho que esse ano não vai dar, porque são 4 passagens de avião, aí pega, já puxa, olha, estava tanto no ano passado, agora está tanto, ou vai ter que ser... E aí, então, assim, é criar oportunidades para que essas perguntas apareçam, né? Isso Eu acho interessante que quando a gente tem uma criança pequena, está andando na rua de mão dada, e vai andar assim, e a gente segura a criança, fala, por que parou, né? Vamos dizer assim, não, porque o sinal está vermelho, a gente aponta assim, ó, o sinal está vermelho. A gente está mostrando algo do entorno, né? Mas quando compra, pega a bolacha, não, aí a gente inventa, né? Não, papai não quer, não é hora. A gente poderia dizer, não tem dinheiro suficiente para isso, não é o dia de comprar isso. A gente parece que quando é alguma coisa lá fora, a gente fala, está passando o carro, tem farol, olha o guarda, não sei o quê, que é verdade, é algo que ajuda a construir, que a criança vai associando na vida dela, que isso tem um efeito, né? Existe uma coisa chamada farol, existe uma coisa chamada carro, existe, sei lá, mas quando é dentro de casa não é dito, né? É muito mascarado. interessante. É o tabu.
e aí vamos construindo um tabu, né? Isso poderia... E não precisa detalhar, ninguém precisa dizer como está o sinal vermelho, ninguém precisa explicar que é verde e vermelho X segundos por causa do trânsito, não precisa explicar o porquê, simplesmente está lá. E da mesma maneira, não tenho dinheiro, e não precisa também entrar, talvez, não, porque o meu chefe, eu perdi o emprego semana passada, não, é um contexto que mostra uma condição de contorno, que mostra algo presente, tá certo? E que para a criança é assim, existe farol, existe carro, existe questão de dinheiro disponível, sei lá, isso vai construindo devagar. E a gente evita muito, né? Eu percebo muito isso. A minha própria história familiar já foi... Eu sou desse grupo, Tânia, você sabe disso, em que se falava muito pouco de dinheiro, tá? Então, eu sei do que você está dizendo. Entendo bem. Eu passei por essa fase, né? Isso é bem importante. Então, quando a gente esconde, né, como diz o Samir, então, por exemplo, é interessante esse exemplo que ele trouxe, é uma imagem interessante. Então, assim, eu explico e seguro a criança para ela não atravessar, porque tem um risco físico, né? Ela pode se atropelar. E isso é um perigo, né? É uma dor enorme, né? E quanto dói, né? Uma dificuldade de lidar com essa vida financeira, né? Quanto dói quando eu não aprendo que temos altos e baixos numa vida financeira? A gente tem momentos em que a gente tem uma entrada suficiente, tem momentos que pode acontecer que não necessariamente é uma culpa minha, não tem, né? E ninguém nunca me disse que algum dia isso podia acabar, ou que nunca me treinaram para saber que possibilidades eu tenho de flexibilizar essa situação, né? E isso é da vida, né? Essa oscilação é da vida. Um dia a gente está muito bem, e outro dia não. E outras pessoas não, é sempre muito bem, ou é sempre muito mal, né? É a vida como ela é, né? Por que a gente não consegue, né? Tem pais que escondem, né, dos jovens que perderam o emprego, por exemplo, que foram desligados. É comum eu ouvir isso. Eu cheguei a ouvir de um cliente meu de coaching que ele se arrumava, ele trabalhava com terno e gravata, ele se arrumava todo dia e saía, para o jovem não perceber que ele não estava trabalhando. Imagina a dor que é, mas o desemprego é um fenômeno com o qual a gente pode se encontrar em algum momento da nossa vida. Não sei vocês se já se encontraram com isso, mas não é tão raro a gente ver. E isso faz parte do show, não tem essa tonalidade de, nossa, que horror. Não, é um fato, vamos ver o que a gente pode fazer com isso, né? Faz parte da verdade do mundo, né? Infelizmente, né? O ideal seria que nós tivéssemos outras possibilidades, né? A Vera levantou a mão, você tem pergunta, Vera? Eu queria fazer só uma colocação que me ocorreu agora, né? Na verdade, acho que a gente esteve conversando isso lá no workshop, e eu acho que tem uma coisa chamada as crenças, né, que a gente acaba construindo com a história da gente, e que acabam limitando a gente em uma série de atuações, inclusive com os nossos filhos, né? Então, ter dinheiro é muito bom, não ter dinheiro é uma vergonha, né? Então, o quanto eu posso mostrar isso, mostrar, o quanto eu vou expor ou não vou expor. Né? O que isso pode trazer de consequência para ele ou não. Então, a forma como eu fui educada e o quão verdadeira foi a minha relação com o dinheiro lá atrás é o quanto, talvez, efetivamente me permita ser verdadeiro com os meus filhos, enfim, com os que me rodeiam, etc. e tal, e assumir, né, na verdade, como que está a sua relação com o dinheiro naquele momento, né? Porque quando a gente fala de uma sociedade, não é bem aceito você falar, nossa, estou quebrado, né? Não é legal. Não é legal para ninguém nem falar. E quando as pessoas escutam, elas também não escutam, assim, são poucas, né? Que escutam, acho que com bons ouvidos, mas a grande maioria diz, putz, mais um quebrado, né? Pelo amor de Deus, que se mantenha longe de mim. Então, acho que a gente se libertando, olhando um pouquinho a história da gente, como que situações foram vividas e o quanto isso foi verdadeiramente superado e tudo mais, eu acho que a gente consegue ir limpando essas crenças e talvez trazendo uma relação um pouco mais verdadeira com o dinheiro.
né? Tanto para a gente quanto para os nossos filhos, né? Então, isso da gente colocar os filhos em contato com essa questão financeira, com a questão do dinheiro e tudo mais, eu acho que depende muito, né, gente, enquanto pais aqui, educadores e avós, o quanto a gente realmente se reconhece nessa relação, né? Porque se a gente não se reconhece e a gente vai que vai, fica difícil, né? E aí, juntando um pouquinho aquilo que o Monese falou, na verdade, eu acho que não tem depois como a gente olhar para uma pessoa e falar, olha, o caminho está errado, né? É isso mesmo. Ou a gente mostra algumas questões, alguns fatos e situações, e mostra com exemplos e tal, e a pessoa, cai a ficha da pessoa e fala, nossa, eu preciso olhar para isso, ou não tem como, né? Porque é uma coisa muito individual mesmo, que vem sendo construída há muito tempo, né? Essa relação. Era só essa. Poxa, Vera, você falou a questão da crença aí, ela está realmente muito ligada nisso, né? E você foi falando, eu fui pensando aqui, né? O que é lidar com a frustração. Quando a gente fala, seria muito saudável a gente poder dizer, é muito saudável dizer, não, nesse momento eu estou sem dinheiro, não tem problema, né? Isso não abala a minha estrutura ou a minha sensação de sucesso naquilo que eu gosto de fazer. Mas se a gente associa isso com o ter o dinheiro, quando a pessoa perde o emprego, por exemplo, ela fica, nossa, se sente, ela não está incapacitada, ela se deprecia em parte se houver essa pressão, se houver essa crença presente, tá certo? Mas a frustração, ela faz parte da vida. Na hora que a gente vai com a criança, no guichê do parquinho de diversões, tá certo? E ela quer entrar e tem uma fila, e você fala para ela, não, tem gente na frente, tem que ficar na fila, isso é uma frustração, tá certo? Agora, ela está lidando com uma frustração porque tem gente que chegou antes dela, tal, isso ela vai aprendendo, tá certo? Mas e a frustração de que eu queria comprar um chocolate e eu não apresento essa frustração para a criança? Então, talvez pela minha crença de não querer passar isso significaria para mim essa falha, né? essa coisa ruim, e a crença está por trás disso, eu escondo isso da criança. Mas, colocando-se no lugar da criança, ela aprende algo de fora, mas ela nunca vai ver um limite do lado financeiro. E aí, isso é terrível, porque daí ela só vai descobrir isso lá na frente, quando ela estiver lidando com dinheiro, ou quando o pai não puder dar, ou quando ela estiver com os próprios pés. E aí vai ser pior, porque ela não aprendeu a lidar com isso, certo? Então, não é nenhum demérito, pelo contrário, é você aplicar desde cedo, né, mostrar que, assim como você quer ir, tem uma fila, você quer atravessar a rua e o sinal está fechado, mas existem coisas que te impedem ali, e que são momentâneas, porque uma hora a fila anda, uma hora o farol abre, tá certo? E uma hora você resolve e supera a questão daquele momento financeiro. A gente parece que separa esse mundo, né? E como você disse, a crença está por trás, sem dúvida nenhuma. E tem uma outra questão, né? Você usou essa frase, né, Vera? Nossa, eu estou quebrado, né? Imagina o quão pedagógico não seria explicar, né, para o jovem o que é estar quebrado, né? E talvez dizer assim, olha, eu desconfio que eu quebrei também por causa disso, né? Ou eu quebrei porque eu levei um tombo, né? Porque o meu sócio, Samir, você presta atenção no que você vai fazer, meu sócio levou todo o dinheiro do caixa e me deixou aqui quebrar. Então, assim, e isso faz parte do show, né? Da vida, né? Então, isso tem a ver com a verdade. E eu, na hora de me apresentar, eu falei que eu era eu sou consteladora sistêmica, e um aspecto que eu percebo é que eu expresso aquilo que eu sinto. Então, se eu estou muitíssimo depreciada, muito dolorida por essa demissão, se eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo, se eu não estou conseguindo lidar com isso, esse tom chega na conversa. Por isso que eu falo o quanto é importante a gente olhar para a nossa situação, né? E reconhecer, né? Então, então eu tenho medo que isso cause um problema para eles muito grande. Vai causar. Né? Se você tem essa insegurança toda, né? Isso está no campo, né? O campo se expressa.
né? Por isso que sempre... Mas quebrar... Tem muita gente que fala, nossa, eu quebrei 4 vezes antes de dar certo, né? Eu perdi, né? Eu saí de vários... Fui demitida de alguns empregos. Então, porque isso faz parte da vida, né? E o Samir trouxe uma palavra que é importante a gente lembrar também, que é frustração. Já dizia a Lady Murphy, né? Humberto, pois não? Boa noite a todos. Cheguei no finalzinho da apresentação, né, onde tinha mostrando lá os setênios, e aí não deu para acompanhar o início, né? Mas desde já queria parabenizar a Tânia e Samir por esse debate de altíssimo nível, principalmente por trazer a percepção dentro do ambiente familiar. Então, hoje, eu atuo como educador financeiro e a minha função hoje, ela veio por conta de um questionamento, de uma negação que eu tive ao padrão comportamental do meu pai. Meu pai, ele era funcionário público e para ele o dinheiro não tinha, todo mês a preocupação com o dinheiro não existia, né? Sempre estava assegurado. Então eu vi aquilo e eu vi que aquilo não fazia sentido para mim e a partir disso eu tomei outros caminhos, né? Então meu pai, por ser funcionário, crédito muito barato, acesso a crédito muito fácil, e aí eu tomei um outro caminho de investir. Hoje, enfim, só para encurtar aqui um pouco a conversa, hoje ele já investe, ele já tem uma outra visão sobre o dinheiro, porque a gente percebe que a gente segue muitos padrões comportamentais de consumo. A criança, ela não está lidando com o dinheiro, mas ela vê como o pai, a mãe se comporta. Eu tenho um irmão mais novo que ele não sabe lidar ainda, mas ele quer apertar o verde da maquininha. Então, para ele já está tendo uma relação com o pagamento. Então, se a gente não explica, né, de onde vem a função do cartão de crédito, como você, Tânia, falou, acaba que ele, não, bota o cartão lá na máquina, aperta o verde e está tudo certo, né? Só que a gente sabe que não é assim que funciona. E só uma outra contribuição também, trazendo o ponto que Vera trouxe, sobre a frustração. A frustração, na verdade, ela é um resultado de várias etapas que se materializaram. Então, se a gente conseguir olhar para trás, ver o que é que a gente pode aprender para fazer diferente, né, e trazer o filho junto nesse debate dentro de casa, né, é fundamental para ampliar essa percepção do que é o dinheiro. Que o dinheiro nada mais é do que uma energia. Você dá, e você dá o dinheiro, você recebe outra coisa, você recebe o dinheiro e dá. Então, há essa troca, né? Eu já tive um trabalho internamente com jovens que tinha muito costume de pedir dinheiro, pedir dinheiro, pedir dinheiro. Eu disse, pô, como você está pedindo dinheiro, qual é a troca que está tendo? Não está havendo troca, né? Você está apenas jogando uma pedra no outro. Então, a relação do dinheiro, quando a gente entende a partir dessa troca que você dá para receber, há uma percepção de valor daquilo que faz sentido para mim, seja comprar alguma coisa, ou seja, investir, porque eu sei que eu vou ter algo em troca. Então, queria só trazer essa colaboração, né, para o debate, e parabéns a todos aí pelo tema. Obrigada, Humberto. Bom, a gente chegou passamos um pouquinho do horário, né? A previsão era 21h30, mas eu acho que o tema acaba trazendo esse calor, né? E a gente acaba se envolvendo aí. Então, eu queria aproveitar para agradecer novamente o Samir, a Tânia, o Lamartine pela participação, em nome aqui da Associação Ânima, da Manacá. Então, muito obrigado
para vocês. Esse evento aqui está sendo gravado e aí vai ficar disponível, né? Depois vamos compartilhar o link para que as pessoas também, quem quiser assistir de novo, compartilhar com outras pessoas. Perfeito. Tá ótimo. Nós que gostaríamos de agradecer e pedir para vocês seguirem a gente lá no @biografia e dinheiro, lá no Instagram, e que a gente está à disposição. É comum depois virem perguntas ou insights, vocês têm o contato da gente, se não tiverem, Vera e Edson tem. Se quiserem compartilhar, né, Samir, fazer alguma pergunta, foi uma delícia falar. E a gente está à disposição para voltar, se vocês quiserem algum tema mais específico, vai ser um prazer. Esse é o nosso propósito. A gente quer muito que as pessoas tenham um olhar mais orgânico, assim, mais saudável com esse tema. Gratidão. É isso, eu agradeço aí pela oportunidade, Vera, o Edson e você, Tânia Lamartine, e dizer realmente, se as perguntas vierem depois, que coloquem, né, a gente depois responde, se não souber a gente vai pesquisar, não tem problema, mas a gente está à disposição, eu agradeço aqui a conversa nossa. Eu vou fechar o nosso encontro aqui do jeito como a gente abriu. Só um minutinho. Eu queria também agradecer a Tânia e o Samir. Eu acho que essa foi uma primeira provocação, né, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema tão polêmico chamado dinheiro, né, e biografia, acho que são 2 temas bem polêmicos, né? Então, acho que foi uma primeira provocação. Vamos sentindo aqui como é que caminha a nossa comunidade e as demandas, e acho que a gente poderia ter outros encontros. E acho que vale a pena seguir Samir e Tânia aí no Biografia e Dinheiro, eles têm um trabalho muito legal e workshops e coisas que podem atender a muitas demandas que depois vão surgindo, quando a gente para pensar sobre todo esse ciclo maravilhoso que a Tânia colocou aí na tela, mas que a gente sabe que na vida as coisas não funcionam assim tão plenamente, né? Então, às vezes, a gente tem que limpar alguns nozinhos e talvez eles possam ajudar. Muito obrigada por esse movimento e por essa oportunidade de compartilhar com a gente esse conhecimento. Ai, que bom, ficamos muito felizes. Edson, você sabe o que eu gostaria que você fizesse? Gravasse o chat, porque o Lamartine me ensinou, mas eu não sei se eu posso gravar, eu não sei gravar o chat, porque tem as perguntas e os contatos das pessoas. Sim. Você consegue fazer isso para mim? Tá, vou... Eu também não sei gravar o chat, depois o Lamartine vai ter que... Eu gravei aqui... Acho que o Milton já deixou tudo gravadinho aí, né, Milton? Obrigada. Então tá. Você compartilha com a gente? Obrigada, Milton. Obrigada, Lamartine. Legal. Até mais, gente. Boa noite. Não, só um minutinho que eu vou fechar aqui com o verso. Isso, a gente vai fechar com o verso. É que a gente abre e fecha com o verso. Tá certo. Então, vamos fechar com o verso. Ó homem, conhece-te a ti próprio e tenhas a coragem e a firmeza de mirares a própria face. Supere o medo dos abismos que encontrarás diante de ti. Encontres a confiança na entrelaçante sabedoria que te criou e que aguarda a tua colaboração, plena de força e em amor. Siga teu caminho, como os olhos espirituais o revelaram a ti, passo a passo. Rudolf Steiner. Boa noite, gente. Boa noite, gratidão. Boa noite a todos, muito obrigada.